Querido professor, bem-vindo a mais uma aula da nossa escola dominical. E nós estamos aqui para falar da lição Chamados para Fora, o Evangelho que Transforma, primeira lição do nosso trimestre de 2025. Nós chegamos até a lição de número 5, que é o plano de Deus em alcançar as nações. Nessa lição, o texto-chave é Apocalipse 5 e o verso 9. Que diz o seguinte: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse capítulo 5 e o versículo 9. A síntese dessa lição é explorar como a missão de Deus se desenvolve ao longo das Escrituras, desde os 70 anciões do Antigo Testamento até os 70 discípulos do Novo Testamento, culminando na visão de Apocalipse 5:9, onde todas as nações se reúnem para adorar o Senhor. Objetivos nessa lição: compreender a ligação entre os 70 anciões e os 70 discípulos e a missão global de Deus, refletir sobre a universalidade da missão de Deus e o seu plano em alcançar todas as nações, e se comprometer pessoalmente com a chamada de Deus. Pode perceber que cada lição eu procurei manter pelo menos um padrão do objetivo, sendo esse objetivo pessoal, que é o comprometimento pessoal. Por que eu coloco comprometer-se e não envolver-se com a obra missionária? Porque o comprometimento, ele, assim como a palavra, difere, né, de envolvimento, mas o comprometimento exige do cristão que, independente da situação, ele continue fazendo aquilo que Deus chamou. O envolvimento é diferente porque cada pessoa que se envolve com a obra missionária, ela acaba desistindo por qualquer motivo. Então, eis a diferença. Para refletir, o propósito de Deus sempre foi atingir toda a humanidade. Embora a maioria das narrativas bíblicas ocorra na nação de Israel, o plano divino se estende em todas as partes do mundo, alcançando-os até o confim da terra. Nossa leitura, querido professor, nessa lição, ela está um pouco diferente. Por quê? Porque eu trouxe vários textos e esses textos servirão como base para que nós possamos ali seguir uma linha de pensamento, tá? Essa é uma linha de pensamento com base nesses textos para exemplificar o plano de Deus em alcançar todas as nações. Nós começaremos com o texto de Gênesis capítulo 10 e verso 32, que diz o seguinte: Esses são os clãs, né? Clãs é o quê? Descendentes. Esses são os clãs dos filhos de Noé, distribuídos nas suas nações. Conforme a história da sua descendência, deles os povos se dispersaram pela terra após o dilúvio. Números capítulo 11, do verso 16 ao 17. O Senhor disse a Moisés: Traga-me 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e oficiais do povo. Leve-o à tenda do encontro, para que estejam ali com você. E o verso 17 que diz: Eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você, e porei sobre eles. Eles carregarão o fardo do povo com você. Assim você não carregará sozinho. Lucas 10, 1 e o verso 17. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e de dois em dois, né? Os enviou. Perdão, irmãos. O Senhor designou outros 72, porque essa versão de Lucas capítulo 10 fala de 72.
e os enviou de 2 em 2, adiante dele a todas as cidades e lugares para onde eles estavam prestes a ir. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E Apocalipse 5, verso 9. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Bom, antes de tudo, nós precisamos aqui nessa introdução notar algo. E deixa eu até abrir aqui, querido professor. O que nós precisamos entender nessa introdução? Primeiro ponto, que o plano de Deus, ele não destinava-se apenas à nação de Israel. Embora a nação de Israel tenha sido a nação escolhida por Deus para que o Messias, para que Jesus nascesse, para que através dessa nação nascesse o Salvador, o plano dele não era única e exclusivamente salvar o povo de Israel, mas o plano de Deus era de alcançar todas as nações. E como Deus revela esse plano? Através dos textos que nós lemos, e nós vamos mergulhar um pouco mais a fundo em cada um, nós podemos entender esse plano. O número 70 aqui, ele representa a plenitude. Então, o número 70 aqui, ele traz um sentido de plenitude. Muito provavelmente, você, querido professor, você já ouviu falar que o número 7 é o número da perfeição de Deus, né? Que o número 7 ele gira em torno da perfeição e o número 6 gira em torno do número do homem, né? Então, enquanto o número 7 é o número da perfeição, o número 6 é o número do homem, não estou de forma alguma indo por um caminho de teologia da numerologia, né? O cristão ele não deve ser tendencioso a ser um cristão numerológico, olhar os números e ficar vidrado nisso. Então é importante a gente entender isso. Aqui, o número 70 ele não é uma questão de numerologia, ele é uma questão de representação de plenitude. Então, nós vamos olhar para o Antigo Testamento e nós vamos encontrar alguns fatos que apontam para essa plenitude. Vamos ao primeiro tópico, que é o conceito de nação do Antigo Testamento. Então, vamos compreender primeiro esse conceito de nação. Os irmãos conhecem bem a história do dilúvio, né? Que depois do dilúvio, Noé ali com seus 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé. Através desses filhos vieram as descendências. E nós vamos compreender que através deste grupo deu-se origem às nações do Antigo Testamento. Existe um livro, eu não vou me recordar agora, porque o nome dele ele tá em inglês ainda, ele não tem uma tradução em português, mas neste livro, ele é um livro de um rabino, e esse livro desse rabino, ele relata que nesse período ali do pós-dilúvio, havia assim um entendimento de que o número de nações que na verdade o mundo era composto por 70 nações. Então, existiam através do mundo 70 nações. E este número a gente pode reafirmar ele algumas vezes através da palavra de Deus em algum texto. Um dos textos que eu quero ler com você, e ele vai estar até em Êxodo capítulo 1, nós vamos lá, Êxodo capítulo 1 e o verso 5, tá?
Êxodo capítulo 1, verso 5, ele vai dizer o seguinte. Isso aqui no período ali de Jacó, tá? Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Então, nós vemos que, que Jacó agora, ele dá origem aqui a também 70 nações. Então, essa interpretação de nação no Antigo Testamento, é importante frisar isso, que essa interpretação do Antigo Testamento em questão de nações, ela girava em torno do número 70. Se perguntasse para qualquer um daquela época quantas nações existem, é muito provável, muito certo que eles digam que haveria 70 nações ali nesse período. Nós vamos também a outro texto que está em Deuteronômio capítulo 32 e verso 8. Deuteronômio capítulo 32, verso 8, esse texto está na nossa lição, que diz o seguinte: Quando o Altíssimo distribuía a herança às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu o termo dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Essa última parte aqui do texto, conforme o número dos filhos de Israel, há uma interpretação sobre este texto que esse número corresponde a 70. Há uma interpretação que este número aqui, a qual está sendo descrito, corresponde a 70 nações, aos 70 filhos aqui, né, descendentes que nós vemos no texto anterior que nós lemos. Então, essa é a interpretação e esse é o conceito de nação do Antigo Testamento. Vamos avançar um pouquinho mais? É até importante eu ler outro texto com vocês, que está em Gênesis capítulo 46. Gênesis capítulo 46 e o verso 27, que diz o seguinte: E os filhos de José, deixa eu colocar a Bíblia aqui para ficar melhor a leitura. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas de Jacó que vieram do Egito eram 70. Então, novamente aqui a gente vê mais uma vez, confirmando esse entendimento e esse conceito de nação do Antigo Testamento que gerava em torno do número 70. Agora nós vamos entender que, primeiro ponto, esse número, ele é um número simbólico. Ele não é um número totalitário. Por que simbólico? Se nós fôssemos levar na sua totalidade, no seu número total, desculpa até, irmãos, se a gente fosse levar de forma literal que só há 70 nações e que Deus salvará 70 nações, quando nós olhamos para o nosso mundo nos dias de hoje, nós vemos que nós não temos apenas 70 nações. Na verdade, o número contabilizado hoje de nações passa de 200. Passa de 200 nações. Então, se eu tenho um número de 200 nações e eu for levar com literalidade o número 70, isso daí vai contradizer. Então, nesse ponto, eu preciso entender que o número 70 aqui, ele traz um sentido de quê? De uma representação. De uma representação do quê, John? Da plenitude de Deus, da plenitude e da totalidade do que Deus quer fazer. Então, é muito importante a gente entender esse significado do 70, porque se a gente for levar na literalidade, muito provavelmente o seu jovem da sala vai falar, mas hoje a gente não tem só 70 nações. E de fato, não temos. Então, isso é como uma representação. Não quer dizer que hoje o mundo está estabelecido em torno de 70 nações. Porém, naquela época,
Sim. No entendimento da época, sim. E agora nós avançamos para o tópico 2. Já no tópico 2, é aqui que a gente começa a fazer alguns cruzamentos de informação, querido professor. É aqui que a gente começa a ter um entendimento sobre alguns pontos da palavra. Vamos para Números capítulo 11. Embora a gente tenha feito a leitura, né? Nós vamos para Números capítulo 11. E aqui em Números capítulo 11, eu deixei aqui separado 3 partes do texto, né? A primeira parte é no versículo 16, que diz o seguinte: E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, que sabereis, ou que sabem serem anciões do povo e seus oficiais. A segunda parte do texto diz o seguinte, que está no verso 24. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciões do povo e pôs ao redor da tenda. E o versículo 25 diz: Então o Senhor desceu na nuvem e lhes falou, tirando do espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles 70 anciãos, né? E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Então vamos lá. Aqui a gente vai ter duas interpretações. E até é importante a gente ter essas interpretações para que a gente tenha o entendimento. Eu disse que o número 70 representa a plenitude, correto? Que o número 70 aqui ele gira em torno da plenitude. Só que nessa leitura que nós estamos fazendo, vamos entender o contexto, o que está acontecendo aqui. Primeiro ponto, o povo está reclamando, certo? O povo está dizendo que para Moisés que lá no Egito eles comiam carne. O povo está dizendo a Moisés que Moisés tirou eles do Egito para passar por essa situação, que eles nunca mais viram carne e tudo mais. O Senhor chama Moisés e fala: Moisés, calma, que eu vou resolver. Esse povo ele vai comer carne até dizer chega. É exatamente isso que Deus diz a Moisés. E Deus fala para Moisés chamar, Deus dá ordem, chamar 70 dos anciãos. 70 dos anciãos, e para que eles se reúnam. E aí nós percebemos que nesse exato momento, Deus tira do espírito que está sobre Moisés, é isso que o texto diz, tira do espírito que está sobre Moisés e coloca sobre esses 70 homens, 70 líderes. E aí, eu vou falar sobre as duas interpretações aqui. A primeira interpretação, ela gira em torno do número 70. Por que gira em torno do número 70? Porque quando nós vamos para os outros textos que fazem referência, que estão em Mateus, sobre os 70 enviados por Jesus, Mateus vai falar sobre 70. Já Lucas vai falar sobre 72, que foi o texto que nós lemos, fizemos na leitura oficial. E aí você vai me dizer, John, e agora? É 70 ou é 72? Porque Lucas diz uma coisa e Mateus diz outra, em questão do número. Vamos lá. Aqui, Deus chama quantos? 70, na leitura que nós fizemos de números. Só que, se você observar, se nós fôssemos ler o texto inteiro, vai dizer o seguinte. Vamos ler o verso 27 do capítulo 11. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. 2 homens a mais.
Dos 70 que Deus chamou, 2 a mais começaram a profetizar no arraial, totalizando quanto? 72. Ok. E aí, o que me chama a atenção aqui é o que Moisés disse. E o que Moisés disse vai apontar para a igreja do Senhor, para os gentios, que é o verso 29. Porém, Moisés lhe disse: Tem tu ciúmes de mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse um profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Perceba que agora, neste momento, nós não estamos falando dos 70 apenas, nós estamos falando de 72. E esses 2 a mais, eles foram denunciados a Moisés, para falar: Moisés, calma aí, tem 2 lá no arraial que estão profetizando. Moisés rasga suas vestes na questão da humilhação e fala: você está com ciúmes de mim? Quem dera todo o povo fosse um profeta. E esse quem dera de Moisés, mal imaginava ele que Deus faria de todo homem e de toda mulher um profeta dele. Todo homem e toda mulher é um profeta de Deus hoje. Todo aquele que recebe o Espírito Santo, todo aquele que deixa ser usado por Deus, todo aquele que usa a profecia que está aqui é um profeta de Deus. Então, o que representa então agora esses 70 anciãos? Vamos ao significado. Se o número 70 que nós conversamos aqui, ele traz o sentido da plenitude, ou seja, todas as nações, o número 70 que ele gira em torno de contemplar todas as nações, o número de 70 anciãos, de 70 líderes, ele só tem uma representação. E qual seria essa representação? Que todas as nações seriam alcançadas por Deus. É isso que Deus está dizendo aqui. Eu vou alcançar a todas as nações. Eu vou alcançar a todos os povos. E nós vemos isso claramente quando a igreja envia missionários. A igreja envia homens e mulheres a lugares que o evangelho não é aceito, que ninguém quer ouvir o evangelho, que a igreja é perseguida. E nós podemos perceber isso claramente no decorrer da história. E aí vamos agora para esse tópico que nós já falamos, vamos avançar. Agora nós vamos avançar na palavra de Deus e nós vamos chegar em outro texto, que é o tópico 3. E esse outro texto está em Lucas, no seu capítulo 10. Então vamos lá. Lucas, capítulo 10. Que é o envio dos 72, aqui descrito por Lucas. Lucas escreve 72. A minha tradução aqui, ela vai dizer o seguinte: e depois disso designou o Senhor outros 70. A minha vai dizer 70. E mandou-os adiante da sua face e de 2 em 2 a todas as cidades e lugares por onde eles deveriam passar. Verso 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se sujeitam. Bom, é interessante ver que a palavra de Deus, ela não se contradiz. Ela não se contradiz, é a palavra, é preciosa. Como pode, né? Eu fico me questionando, eu falo: Deus, como o Senhor é maravilhoso, como pode o número 70 se repetir aqui no Novo Testamento? Esse número ele se repete aqui para mostrar que o plano de Deus é perfeito.
O plano de Deus é perfeito. Agora o Senhor Jesus ele vai levantar 70 homens. Como são esses homens? A gente não sabe. Mas vamos colocar assim. São homens cheios de defeito, como Pedro. Pedro estava no meio desse bolo de homens. Até onde a gente sabe, Pedro ainda talvez não tinha nem se convertido ainda. Na verdade é um fato. Porque Jesus vai dizer isso para Pedro depois. Pedro, quando tu se converteres. Haha, Pedro, aí. Quando tu se converteres. Então, Pedro estava nesse meio. Judas estava nesse meio. A gente vê tantos outros homens imperfeitos neste meio. Só que esses homens imperfeitos, eles não estão indo segundo a sua própria vontade. Eles não estão indo segundo a sua própria autoridade. Na verdade, esses homens, eles estão indo debaixo da autoridade daquele que os envia. A missão, ela só pode ser feita se nós estivermos indo debaixo da autoridade daquele que nos enviou. Então, assim como Moisés escolheu 70 anciãos, aqui Jesus ele levanta 70 discípulos. E esses 70 discípulos, eles são enviados. Eles são enviados onde? Isso que é a preciosidade da missão. Eles são enviados, e o texto vai dizer, aos lugares por onde Jesus pretendia passar. Jesus já tinha passado nesses lugares? Não. Jesus já tinha chegado nesses lugares? Não. Mas Jesus envia os seus discípulos a lugares aonde ele aonde ele passaria. O que nós entendemos com isso, querido professor? Nós entendemos que o missionário ele é enviado a lugares que Jesus não está ainda, que Jesus não passou ainda, que Jesus ainda não visitou. Mas quando um missionário é enviado a um lugar que Jesus ainda não passou, que Jesus ainda não visitou, este lugar, ele vai conhecer Jesus. Por quê? Porque Jesus está chegando naquele lugar. Glória a Deus por isso, né, querido professor? Glória a Deus por isso, querido professor. Bom, antes de eu passar aqui pro tópico 4, a gente tem alguns pontos aqui que a gente precisa tratar. Quais são esses pontos? Primeiro, o missionário aqui, ou os discípulos, eles estão enviados a testemunhar. Eles são enviados em nome de quem? De Jesus. Para testemunharem, para falarem de Jesus. E através da autoridade que Jesus deu a eles, e perceba, querido professor, essa autoridade não é a autoridade que é delegada em Atos 1:8. Mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e sereis minhas testemunhas. Não é esta autoridade que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de uma autoridade momentânea que Cristo cede aos seus discípulos. Através do quê? Do nome dele. Por quê? Porque ainda o Espírito seria derramado. E aqui vai o outro entendimento. Lá, os 70 anciãos que Moisés escolheu, Deus tirou do Espírito de Moisés e deu para eles. Já para os discípulos de Cristo ali reunidos, esperando o batismo, e assim como nós também que recebemos o batismo, nós estamos recebendo agora do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Então nós temos agora o Espírito Santo habitando em nós. Por isso que nós falamos do nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus, a esse nome que está sujeito a todas as coisas. Outro ponto que eu destaco aqui é o aspecto da missão global. Nesse sentido, Deus
está tratando, desde Gênesis e Apocalipse, que nós vamos chegar agora no tópico 4, Deus está tratando de salvar nações, né? Deus está tratando de salvar as nações. Então, é importante a gente frisar esse aspecto. E agora a gente finaliza, querido professor, falando o quê? Que decorrendo alguns textos que nós vimos, que esses textos fazem as suas referências cruzadas, a gente vê o cruzamento muito claro das suas referências. Tudo isso vai apontar, na minha concepção, como comentarista dessa lição, para Apocalipse 5:9. O que diz Apocalipse 5:9? Apocalipse 5:9 é o cumprimento de tudo isso, que diz: e eles cantavam um cântico novo. Quem que são eles? Quem são essas pessoas que cantavam esse cântico novo? E o que elas cantavam? Elas cantavam o quê? Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Olha o que Deus fez. Olha o que nosso Cristo e Salvador fez. Ele comprou para Deus. Ele comprou para Deus. Então, o cumprimento, a plenitude de tudo isso é ver o céu cheio de pessoas de toda tribo, pessoas de todas as línguas, povos e nações. E bendito seja o nome do Senhor para sempre. Para concluirmos, querido professor, assim como Moisés, que escolheu 70 anciãos, Jesus escolheu 70 discípulos. Somos nós os chamados a levar adiante a missão, alcançando aqueles que ainda não ouviram sobre a salvação. O plano de Deus sempre envolveu a participação do homem, e hoje ele nos convoca para que nós sejamos instrumentos para alcançar os confins da terra. E não só isso. Deus, ele não está contando com a ajuda de especialista. Deus, ele está contando com a ajuda daqueles que ouvem, obedecem ao seu chamado e querem fazer missão. Querem cumprir a vontade daquele que chamou. Deus abençoe a você, querido professor. Que a sua aula possa ser excelente. Que você possa transmitir com clareza todo esse conteúdo para a glória do Senhor Jesus.